Olá, tudo bem? O meu nome é Vilmar. Gostaria de falar um pouquinho sobre o meu andar, a minha vida, e a mudança que ela teve a partir do momento que eu comecei a buscar Deus de uma forma diferente, a buscar Deus indo para a igreja, tentando ajustar a minha vida. Cheguei na igreja faz mais ou menos uns 6 anos que eu me converti. Vinha vivendo uma vida meio atribulada, tinha algumas coisas para acertar, alguns problemas, só que muita coisa eu não acreditava. Não tinha uma relação tão boa com os meus irmãos e com os meus pais também. Muitas vezes a gente acha que é só vir para a igreja e deu, as coisas vão acontecer num passe de mágica. As coisas não funcionam assim. E muita coisa também eu não sabia. Muitas vezes o que eu tinha que fazer. Vivia uma vida de qualquer jeito, vamos dizer assim. Muitas vezes sofria as consequências dessas minhas escolhas. Mas a partir do momento que eu comecei a entender, a partir do momento que eu comecei a ver os bons exemplos e seguir eles, eu passei a entender que a minha vida podia mudar. Acredito que dentro de todo esse tempo, a partir de que comecei a vir na igreja, o que mais me impactou, ou a experiência mais forte que eu tive, foi a questão da cura, da minha cura mesmo. Onde eu vinha tratando uma infecção, fiz um propósito com Deus na igreja, eu havia tratando essa infecção já há algum tempo. Nesta semana, onde eu resolvi fazer um pacto com Deus, fazer um propósito com Deus, eu ofertei uma quantia num culto e eu fiz um propósito com Deus. Aconteceu que na semana seguinte eu tinha uma consulta e acabei que essa infecção estava mínima de uma semana para outra. Eu me lembro que eu fui pagar a consulta. Após isso, a menina lá, a secretária, falou que já estava tudo acertado. Acredito que isso foi uma experiência que eu tive com Deus e que hoje me faz crer em muitas outras coisas. Acredito que as pessoas, elas podem, com a ajuda de Deus, elas podem mudar a sua vida, a sua história. E eu acredito que pelas coisas que eu vinha passando e pelas coisas que a minha família vinha passando junto comigo, todo mundo tem direito a essa mudança. Muitas vezes a gente tem esse medo de entregar nas mãos de Jesus, que morreu por nós, mas isso muitas vezes é necessário para que a nossa vida mude e a gente acabe escrevendo uma nova história, uma história baseada naquilo que Deus tem para nós, não muitas vezes na nossa vontade. Um tempo depois de eu estar na igreja, acabei conhecendo a Gi, que é onde a gente se aproximou como amigos. A gente teve uma relação de um ano e pouco, uns 2 anos ali, que a gente já era amigo da igreja, e a partir de um momento a gente começou a se gostar. Acredito que nesse período também tive uma experiência muito grande com Deus, e foi onde a gente se baseou na palavra de Deus para a gente seguir o nosso namoro e o nosso casamento. A gente optou por fazer um namoro corto, que é onde a gente não se beija, não tem relação, e a gente vive como amigos até o dia do casamento. Foi um propósito que a gente fez com Deus e que Ele veio abençoar. Eu e a Gia, a gente não tinha condições, vamos dizer, financeiras. A gente não tinha condições muitas vezes de ter uma festa de casamento, mas a gente se propôs em fazer isso para que Deus, Ele realmente viesse se fazer presente. A gente gostaria de apresentar para Deus o nosso casamento, o nosso relacionamento. Foi uma bênção, a gente conseguiu realizar o nosso sonho e hoje a gente já é casado há 1 ano, 6 meses e 15 dias, e eu vejo que a gente tem as mesmas dificuldades de outros casais, a gente tem os mesmos problemas, mas eu sei que quando essas dificuldades elas chegam, se eu e a Gi e quem for, quando nós apresentamos para Deus, Ele trabalha ao nosso favor e Ele organiza a nossa vida, coisas que muitas vezes a gente não consegue fazer com a força do nosso braço. Então a gente gostaria de deixar um recado, você que muitas vezes tem dificuldades que daqui a pouco não está conseguindo resolver sozinho. Busque a Deus, busque ajuda. Você vai encontrar pessoas que vão te ajudar. Você vai encontrar pessoas que se importem com você. E muitas vezes a gente desacredita. Eu digo a você que vale a pena esperar em Deus, vale a pena esperar num relacionamento, vale a pena esperar num casamento. E Deus, Ele tem a boa vontade dEle para nossas vidas. Muitas vezes a gente não tem paciência de esperar, mas com certeza é isso que Deus tem para mim e para você. Então, meu testemunho começa aos meus 14 anos, quando eu me converti. Eu fui numa célula, mas até então foi num dia em que meu pai e minha mãe tinham brigado muito. Enfim, eu tinha saído da mesa, eu lembro que eu tinha ido tomar banho e a minha mãe chegou pra mim e disse assim: olha, Gi,
Eu quero que você vá num lugar pra mim. E eu, no fundo, naquela época, imaginei, meu Deus, minha mãe vai me enfiar numa casinha, com um monte de mulher do coque, todo mundo tentando orar sobre mim. Nada com preconceito ou coisa assim, mas naquela época, mais jovem, né, de 14 anos, eu ficava sentindo meio perdida, né? Mas enfim, eu disse pra mãe que eu não queria ir e ela insistiu, ela disse, não, vai, eu preciso. Olha como é que tá a casa, sabe? E daí, pela situação dos meus pais, eu resolvi ir. E quando eu cheguei lá, primeiro que eu esperava uma mulher do coque, saião, sabe? E essa mulher que veio me buscar, eu achei engraçado que eu tava lá embaixo esperando com a minha mãe e emburrada. Chegou essa mulher e ela era totalmente ao contrário. Eles chegaram com um chofar, nossa, fazendo barulho. E ela era do cabelinho curtinho, vermelho, toda estilosa. E eu olhei pra minha mãe e disse, meu Deus, pra onde eu vou, sabe? E daí eu fui com eles, né? Era uma célula mista. De início ela fez uma roda e ela soltou um louvor. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito, muito mesmo. Mas foi ali que eu senti Deus pela primeira vez na minha vida. E ela me tirou daquela roda, me colocou no colo dela e ela começou a falar coisas que só Deus poderia saber sobre. E foi aí que eu tive a certeza de que Deus existia e que Ele estava vendo tudo que eu estava passando, porque naquele dia ela falou exatamente tudo que eu estava passando e coisas que eu perguntei a Deus no meu quarto, sozinha. Então ninguém poderia saber porque eu não compartilhava, eu era uma menina muito fechada, muito tímida, então dificilmente alguém saberia. Então foi a minha primeira experiência com Deus, algo que me marcou e que me levou a servir a Deus. Na minha caminhada com Deus, eu fui crescendo, fui buscando a Deus cada vez mais, sabe? Nem sempre foi fácil, a minha família, sabe, geralmente às vezes não ia muito de acordo, sabe? Eles achavam que, é muita igreja, sabe, você tá deixando a família. Eu sabia que eu precisava de Deus e que Deus estava cuidando da minha família. Até as situações que aconteceram na minha família, na minha casa, sabe, foram situações que eu creio que foi Deus, situações ruins, sabe? Meu pai e minha mãe perderam a casa, tiveram que morar na mesma casa. Hoje meu pai e minha mãe estão casados, estão juntos de novo, sabe? Eles ficaram separados por 12 anos e devido à minha oração, sabe? Devido à minha busca, sabe? Eles voltaram, hoje eles estão juntos de novo, sabe? Eu sei que não é um desejo só do meu coração, meus irmãos também queriam, mas eu sei que sem Deus isso não seria possível. Então, meu pai e minha mãe poderiam ter casado com outras pessoas, mas hoje eu vejo que Deus, ele foi, sabe? Eu lembro das quantas vezes tinha oração na igreja e eu vinha orar, e às vezes eu orava das 6 à meia-noite e eu pedia em prol da minha família, da minha casa, da minha mudança, do meu crescimento, até o momento em que o meu coração, ele era muito fechado, pela questão de namoro, de relacionamento, eu era muito brava. E até quando surgiu a hipótese do Vilmar, eu ainda meio assim, né? Não sei, não vai, sabe? Pela questão de guardar o coração realmente, sabe? Eu acredito que a moça, ela tem que guardar o coração dela, sabe? Porque se ela ficar muito, né? Aí quer dizer que pode ser qualquer um, sabe? Então, o meu coração, ele tava guardado, sabe? Eu precisava de alguém que tivesse ousadia e coragem pra chegar nele. E esse foi o Vilmar. Chegou um tempo assim, Deus falou pra mim que era tempo de eu abrir o meu coração. Ele falou na Bíblia mesmo, exatamente com essas palavras. E eu pensei, meu Deus, não, eu não tô preparada. Agora não, mas sabe, do tempo em que Deus me deu essa palavra até o Vilmar chegar, se passaram 1 ano. Então, eu lembro que eu chegava na igreja e eu pensava, meu Deus, não tem ninguém pra mim aqui. E ficava olhando, sabe? E tipo assim... Mas é claro que Deus não ia mandar, sabe? Alguém que aos meus olhos fosse ou não fosse. Era alguém que viesse dele, sabe? A gente conversava, tudo. Eu permitia que ele se achegasse, perguntasse, falasse, sabe? Até a nossa primeira conversa foi no Gentil. E eu lembro que eu cheguei lá, né? E nós estávamos na mesinha. E eu logo perguntei pra ele, o que você quer comigo? Naquela tarde,
Nós falamos de muitas coisas, sabe? E até eu lembro que quando terminou assim, eu cheguei pro pastor e disse, pastor, não sei, mas e o pastor até me disse, não, tem que dar, sabe, tem que conversar, tem que conhecer. E eu disse, então tá bom, pastor. E daí a gente foi se conhecendo, sabe? Até o momento em que a gente decidiu que chegou o momento da gente orar. E ali foi, sabe, algo bem tremendo, porque eu disse pra Deus que eu queria que a minha oração não fosse qualquer oração, porque eu não queria qualquer relacionamento. Então, eu tomei a decisão de fazer tudo bem certinho, sabe? E quando a gente iniciou a oração, nossa, surgiu um monte de coisa na minha cabeça, sabe? Meu Deus, sabe? Surgiu questionamento, será que é, não sei o quê. E às vezes eu comentava com o Vilmar, olha, eu não sei, eu tô meio em dúvida. E nessa de eu estar meio em dúvida, ele pegou e falou pra mim assim, não, então beleza, nós vamos ficar 1 mês sem se conversar, nem no WhatsApp, nem, sabe? Na igreja, eu disse pra ele assim, ó, a gente vai começar a orar, então, nada dos outros ficar sabendo. Eu disse pra ele assim, a única condição que eu tenho é que ninguém saiba que a gente tá orando. Eu não queria a opinião de sim ou não de ninguém. Eu queria que Deus falasse ao meu coração. Ele disse, quer saber? Então a gente vai ficar 1 mês sem se falar. Nossa, quando ele falou aquilo, eu disse, é esse? Eu não acredito! Agora que eu vou orar até o fim, sabe? E eu comecei a orar, sabe? E a gente foi orando e orando, e às vezes eu tinha umas tempestades no meu coração, mas eu creio, e naquela época foi ministrado a mim que meu coração precisava ser curado. Ele ainda tinha muitas feridas que eu achava que, sabe? Então, meu coração precisava ser sarado, e eu precisava daquela situação, sabe? Pra me moldar, pra me chegar até o relacionamento. Logo depois que se passou esse 1 mês, em que a gente não se falava, em que a gente, sabe, às vezes ele passava aqui na igreja, eu passava do lado. Quando terminou esse 1 mês, que a gente começou a se falar de novo, eu percebi que eu já estava mais cheia de coraçãozinhos, né, E eu lembro que era um retiro de carnaval, onde a gente terminou a nossa oração, né, e a gente iria, além de definir sim ou não do namoro, nós iríamos anunciar para a igreja, né. Então, eu lembro que nós estava indo pro retiro, ele chegou com um presentinho um pouco antes e disse, olha, eu tenho um presente pra você e tal, e eu gosto muito de você. E eu olhei pra ele e disse, mas a minha resposta não vou dar agora. Eu não posso aceitar esse presente agora. E ele ficou assim. Então, eu disse sim, né? E hoje nós namoramos, né? Nós namoramos um ano e 3 meses. Até que, nesse 1 ano e 3 meses, nós se programava pro casamento. E eu lembro que quando eu falei pro meu pai e minha mãe que nós iríamos nos casar, meu pai disse, olha, nós não temos como ajudar, enfim. Até a minha mãe disse assim, faça só um civil. Eu olhei pra ela, o quê? Eu esperei todo esse tempo. Mas eu acredito que quando você faz um propósito com Deus, ele não te decepciona. Quando você tem um sonho e você busca esse sonho em Deus, não é possível que Deus vá, sabe, te decepcionar, sabe? Então eu não aceitava aquilo sobre mim. Então quando meu pai e minha mãe me propuseram casar no civil, eu olhei pra eles, não, eu aguardei esse tempo todo. Se vocês não podem ajudar, não se preocupem, Deus vai prover, sabe? E foi exatamente o que aconteceu, sabe? Às vezes eu e o Vilmar ficava meio preocupado, né, meio que batendo a cabeça, mas todas as pessoas nesse tempo vieram nos ajudar. E tudo que nós precisava, sabe? E as minhas ideias, eu ia colocando as minhas ideias para elas abraçavam, elas iam ajudando. Era nos convites, era na preparação, era na hora de, sabe? Tinha uma música que eu queria para a entrada, daí até o Felipe e a Fran tiraram, sabe? E foi muito bem, e eu lembro que era de noite, assim, um dia antes, nós lá limpando o carpê lá, quando chegou assim no dia do casamento. E choveu, gente, choveu muito. Eu lembro que antes da gente casar, as pessoas perguntavam, mas Diane, se chover? Eu disse, não vai chover, não vai chover, sabe? O meu pai perguntou, e se chover, sabe? Eu disse, não vai chover, não vai, sabe? E as pessoas... E no dia choveu, gente, choveu, desceu a água do céu. O céu tava escuro, não tinha um solzinho pra me dizer que ia sair sol, sabe? E escuro, e eu dizia, não vai chover, eu vou me casar ao ar livre.
sabe? Era um sonho que eu tinha no meu coração desde menina. E eu orava, sabe? Descendo a água. Até a fotógrafa dizia pra mim, não, vai parar de chover, não se preocupa, vai parar de chover. E sabem, amados, a fé move montanhas, né? Porque realmente parou de chover, abriu um solão, nosso casamento foi ensolarado, né? Quente até, o pastor teve até que, né? Dar umas batidinhas, tirar o suor, né? E eu lembro que quando parou de chover assim, e que eu me vi vestida de noiva, e eu pensava, eu disse, meu, o Vilmar vai estar lá me esperando, sabe? Eu disse, glória a Deus, sabe? E quando eu cheguei lá no casamento, em que meu pai estava me levando, sabe? Eu acho que na minha cabeça só se passou a gratidão por tudo que eles fizeram por mim, sabe? Meus pais sempre me deram uma educação que, glória a Deus, sabe? Eu me senti grata, e quando eu vi o Vilmar lá na frente, meu coraçãozinho bateu. Tá se cumprindo, sabe? E hoje se cumpre, sabe? Um sonho. E quando ele sabe, falou os votos dele, eu fiquei, nossa. Falei os meus votos e eles foram baseados em 1 Coríntios 13. Sou muito grata a Deus pela vida dele. Hoje nós estamos aqui juntos, né? Com já 1 ano. Bom, hoje eu e a Gi como um casal que, como eu já falei, um casal que tem as suas dificuldades, que tem os seus momentos bons e ruins dentro de um casamento e na vida cotidiana até. A gente quer agradecer, sabe? Agradecer por Deus, Ele ter nos sustentado até aqui. E a nossa palavra que a gente deixa é agradecimento. A gente realmente quer agradecer as pessoas que fizeram parte da nossa vida até hoje. Você que nos conhece, você sabe a nossa história, você sabe pelo que a gente passou, pelo que a gente vem passando. E a gente quer agradecer você, a gente quer se colocar aqui à disposição daqueles que precisam de ajuda. Por quê? Porque um dia a gente foi ajudado. Um dia pessoas ajudaram a gente. E a gente sabe que o propósito de Deus, Ele quer que a gente ajude mais pessoas. A gente quer se colocar à disposição para ajudar. A gente quer se colocar à disposição para fazer algo por alguém. E a gente agradece pela nossa família, pelos pastores, pela igreja que sempre nos acolheu e sempre nos ajudou. Por Jesus Cristo, por ter morrido por mim e por você. A gente agradece, a gente crê nisso. E a gente crê que a minha e a tua vida só tem jeito com Jesus. Quando eu e você, a gente não conseguir resolver, Jesus, Ele quer resolver. E é isso que a gente quer te passar. Queremos agradecer por você que está nos assistindo, por você que está nos ouvindo. Sabemos que, com toda certeza, Deus tem o melhor para você. Basta acreditar e buscar Ele. Basta acreditar e buscá-lo. Que Deus te abençoe a tua vida, que tudo que você faça, que você seja próspero, que você se dê bem. E é isso que a gente te deseja do fundo do nosso coração, em Cristo Jesus.